O Lip Honey da Francine foi responsável por revelar um segredo tão grande da minha família que desestruturou ela todinha. Lip Honey, hidrata seus lábios e revela segredos da sua família em jantares de família. Ai, que maravilha. Menina, vou contar pra vocês. Ia ter um jantar de família lá na casa da minha avó, porque a filha do meu avô estava chegando, né, de viagem. A filha do meu avô, ela morava em outro estado e ela era uma filha de outro casamento. Ou seja, não era filha dos meus avós, da minha avó. Era filha só de parte de pai do meu avô. Então ela vinha, vez ou outra, visitar o pai, que não sei o quê. E aí a minha avó gostava muito dela, né? Até porque, nunca tiveram nenhum problema. Não teve nada, assim, filha fora do casamento. Não. Meu avô teve outro casamento e essa menina era filha única desse outro casamento. Então a minha avó adorava ela. A menina vivia lá e tal. E aí toda vez que ela vinha, que ela morava em outro estado, a minha avó fazia um jantar e convidava a família toda. Então já era normal, né? E aí ela colocou no grupo de família, falando que estava indo, que ia chegar tal dia, tal horário, e minha avó já falou, todo mundo vem pra cá, a gente vai fazer uma festa, e não sei o que, a gente combina um jantar e tal, no dia seguinte dorme todo mundo aqui, no dia seguinte faz aquele churrascão e tal, minha avó fica super animada, e todo mundo vai, justamente por causa dessa animação da minha avó. Aí, beleza, né, menina? Chegou o dia que a minha tia chegou, né, essa minha tia, né? Eu considerava tia, ela era muito gente boa, a família toda gostava dela. Ela chegou e aí começou o tal do jantar. E aí, menina, uma tia minha chegou bem depois. Porque parece que ela teve que vir de ônibus pra casa da minha avó. Ela morava numa cidadezinha vizinha, ela teve que ir de ônibus, segundo ela, né? Porque, segundo ela, o marido dela tinha saído um pouco mais tarde do trabalho. Espia as coincidências da vida. Do nada, a gente tava lá. A minha tia que vinha de viagem ainda não tinha chegado, que era filha do meu avô. Ela ia chegar mais tarde, só que aí todo mundo já tava lá esperando ela chegar. E aí me chega a minha tia, né? Eu vou dar o nome dela de Tia Malva. Me chega a Tia Malva, falando, hoje eu... A minha avó perguntou, nossa, por que você atrasou, Malva? Que não sei o que. Ela falou, mãe, é porque o Ricardo, ele teve que ficar um pouco mais tarde hoje no trabalho, você sabe que eu não sei dirigir, então eu vim de ônibus, por isso que eu atrasei. Aí minha avó falou, não, tudo bem. Achou um pouco estranho, todo mundo achou um pouco estranho, porque assim, ele trabalhava anos nessa empresa e ele nunca ficava até mais tarde, sabe? Ou pelo menos não que a gente soubesse, porque a gente também não morava com ele. Mas assim, em jantares de família que ele ia, que a gente sempre fazia, e nunca teve isso de, fiquei até mais tarde no trabalho e tal, não sei o quê. Foi a primeira vez. Aí eu já olhei assim, porque eu era meio desconfiada, eu já olhei assim e falei, mas não falei nada não, menina, que cada um que cuide do seu chifre. Aí daqui a pouco, olha as coincidências da vida, chega o tio Ricardo e a tia Larissa, que era a tia que tava vindo de outro estado. Chegou de Malicunha, que não sei o que. E aí entra o tio Ricardo assim, encontrei a Larissa aqui na porta, que não sei o que e tal. Ela tava entrando também. Sabe quando a pessoa já entra se explicando? Eu achei meio estranho, mas ninguém desconfiou. E eu só sentada na mesa olhando assim, mas quem sou eu pra poder colocar ali na Discord? Eu não falei nada, menina. Aí o jantar chegou, ela cumprimentou todo mundo, que não sei o que, rolando ali, e minha avó feliz, e música, e canta daqui, e aí faz comidinha, e coloca comidinha, não sei o que. Eu sei que a minha tia, a tia Malva, falou assim pro tio Ricardo, Ricardo, você trouxe o que eu te pedi de casa, porque o Ricardo passou em casa pra tomar um banho, entendeu? Ele foi do trabalho pra casa, tomou banho e ia vir direto. E a tia Malva, como não queria chegar muito atrasada, porque o tio Ricardo chegou bem mais tarde do que ela, junto com a tia Larissa, ele falou, não, trouxe sim, tá lá no carro. Só que aí tio Ricardo pagou por ser preguiçoso. Entendeu? Porque se ele tivesse levantado a bundinha dele do sofá e ir lá buscar o que a tia Malva pediu no carro, isso não tinha acontecido. E aí, onde que entra o Glória da Francine, menina? Nos últimos jantares, a minha avó adorava dar essas coisinhas pra gente. Ela comprou, gente, um monte desse gloss aqui, só que era tudo igual. Então, o que ela fez? O meu avô trabalhava com aquele negócio de... Sabe quando você compra um chaveiro e aí você... enfeita o chaveiro com, Rafaela e fulano de tal. Sabe aquela coisinha assim que você marca? Então, o meu avô marcou o glossinho de cada um com a inicial de cada um, né? Larissa, Malva, Furasquina, Giovana, Lorena. Então, todo mundo tinha a sua inicial gravado no seu gloss e ela deu um pra cada um das filhas. E assim... beleza, ninguém pensou que um negócio desse aqui fosse revelar um chip. Pois é, menino, ele revelou, vou até passar com a nervosa. Ele revelou. Aí o tio Ricardo falou que tinha trago o que tia Malva pediu. Tia Malva levantou do sofá e foi lá buscar no carro. Eu acho que era uma roupa que ela queria trocar, sei lá o que, eu não entendi direito.
Menina, daqui a pouco me volta do carro, tia Malva, branca, assim, pálida, você vê que ela tava nervosa. Ela entrou e olhou pra cara da Larissa e do tio Ricardo e falou a seguinte frase: por que que o gloss da Larissa está dentro do seu carro se ela acabou de chegar de viagem e você hoje saiu mais tarde do trabalho? Vocês não se encontraram, a não ser aqui na porta que vocês chegaram juntinhos. Por que que o gloss dela está dentro do banco do carro? Parece que estava no banco traseiro do carro. Eu quero uma explicação agora. A minha tia também, ela era doidona, né? Ela confiava no alecrim, mas ela viu um negócio esfregando na cara dela, também não era uma jumenta, né? Ela era doidona. Gente, fez-se um silêncio. E aí, começaram a falar: não, vai ver o seu, não é o da Larissa, que isso? Todo mundo começou a falar. E aí minha tia falou: o meu tem a minha inicial, esse daqui é um L, o meu nome é Malva. Por que que o gloss dela estava dentro do banco traseiro do seu carro, Ricardo? E aí, amor, começou uma confusão. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Então vocês estão tendo um caso. Porque no dia que a Larissa chega, você sai mais tarde do trabalho, fica horas fora de casa e os dois chegam juntinho. Seu ônibus chegou que horas, Larissa? Que você chegou aqui bem mais tarde também do que você falou que chegaria. Ou seja, o que que aconteceu? Larissa estava tendo um caso com o tio Ricardo. Mandou mensagem pro tio Ricardo falando que estava chegando. Os dois combinaram de se encontrar antes de ir pra casa da minha avó. O tio Ricardo falou que ia trabalhar até mais tarde. Larissa falou que o ônibus atrasou. Começaram uma furafá dentro do carro. O gloss dela caiu e ela não viu. Tia Malva foi no banco, no carro pra poder pegar sei lá o quê, e achou o gloss com a inicial da tia Larissa. E aí, amor, você junta 6 com meia dúzia? É a mesma coisa. Ela descobriu que era corna, virou aquela confusão, né? Ela foi pra cima da tia Larissa, a tia Larissa começou a ir pra cima dela, e aí a tia Larissa falou: tô pegando mesmo, você é uma chifruda mesmo, a minha avó desmaiando, meu avô também, meu avô ficou chocado. Enfim, descobriu-se que os dois estavam tendo um caso há muito, muito, muito tempo. Que a minha tia Malva sempre foi corna, papo assim, gente, de 10 anos de caso. E a gente descobriu todo mundo isso por causa do gloss da Francine. E aí, a tia Malva se separou do tio Ricardo e botou ele pra fora. Gente, foi um escândalo onde a gente morava. Porque ela botou ele pra fora, botou fogo nas coisas dele. Olha, virou um caos, menina. Todo mundo ficou sabendo. Da cidade de onde ela morava, a gente ficou sabendo na nossa. Virou um caos, todo mundo comentando sobre aquela loucura. A tia Larissa teve que ir embora, né? Porque ninguém na família queria ela lá. Minha avó ficou extremamente chateada. Hoje em dia, ninguém fala com ninguém. Assim, tipo, Larissa não fala com o tio Ricardo, que não tão junto, não fala com a tia Malva. Minha tia Malva meio que brigou com a família porque minha avó tentou falar pra deixar isso pra lá, que era só um homem. Eu sei, virou uma loucura, não tem mais jantar de família. Tia Larissa mal vem pra casa lá da minha avó, vem vez ou outra só pra ver minha avó mesmo, que minha avó perdoa, meu avô também. E é isso, gente, desestruturou minha família toda, hoje tá todo mundo brigado com todo mundo. Por quê? Quem comprou a briga da tia Malva ficou contra a tia Larissa, e quem comprou da tia Larissa ficou contra a tia Malva. Um saiu brigando com o outro. Quando a minha avó tentou defender, uns brigaram com a minha avó, que brigaram com o outro, que brigaram com o outro. E é isso, não tem mais jantar de família. A situação que aconteceu comigo no meu primeiro dia de PG me fez desistir totalmente da profissão, tamanha confusão que aconteceu naquele quarto de hotel. Nesse relato, nós somos um macho muito machucado, um jovem pimpõe macho. Pois bem, eu tinha uma amiga que ela já tava nessa área, já tinha muito tempo, né? E aí eu vim do interior pra cidade grande, tava trabalhando, mas gente, tava tão difícil pagar as contas que vocês não têm noção. Aí eu comecei a pensar num plano B. E o meu plano B, justamente, era isso aí. Eu comecei a conversar com essa minha amiga, ela meio que começou a me contar como as coisas funcionavam, né? Ai, amigo, vai dar certo, você vai ver muita coisa, né? Algumas coisas você tem que aturar. Mas ela não me contou que era tanta coisa assim que eu ia ter que aturar. Eu falei, logo no primeiro, gente, não foi nenhuma coisinha assim, tipo, ai, muito leve, não, foi um caos. Aí ela começou a colocar na minha cabeça, não sei o que, me falou pra eu criar um perfil em tal lugar, que era por lá que contratava e toda aquela coisa. Aí eu fui na cabeça dela, gente, fui igual o piolho na cabeça dela. Eu falei, ai, o que de ruim pode acontecer? Tudo de ruim pode acontecer. Criei um perfil, né, lá, e aí nos primeiros dias ninguém me chamou, ninguém falou nada, botei foto, eu falei, gente, será que tem alguma coisa de errado, né? Passou um tempo, eu já meio desanimada, minha amiga me mandou mensagem falando, olha, eu sei que você tá meio com dificuldade pra poder arrumar cliente, e eu tenho um casal
que eu mostrei sua foto, não sei o que, e aí eles gostaram de você, estão querendo te contratar. Posso passar o seu contato? Eu acho, gente, que ela tentou se livrar desse pepino e enfiou esse pepino no meu tobinha, entendeu? Aí eu fiquei tipo, claro, amiga, pode ser. Ah, eles pagam muito bem, não sei o que, porque eles prezam muito pela exclusividade, eles prezam muito pela, como é que fala? Pelo não contar pra ninguém. Discrição, eles prezam pela discrição, essa é a palavra. E eu falei, não, tudo bem e tal, até porque, né, não vou sair contando fofoca dos meus primeiros clientes assim, né, eu sou começando a ser profissional, não dá pra dizer que eu sou profissional porque eu tava começando. Aí, beleza, ela me deu o contato do casal, era um casal casado, eu falei, ah, show, devem estar querendo uma brincadeirinha, um negócio e tal. Eu era bi, então pra mim tava tudo certo, porque eu pegava tanto homem quanto mulher, o que viesse pra mim era lucro. Falei, ah, você avisa que eu sou bi, não sei o que e tal. Ela falou, não, tudo certo, vou passar com seu contato pra eles. Aí me passou o contato, quem tratou comigo foi a mulher, ela foi super simpática, não sei o que, nós fechamos os valores, tudo certinho, só que eu não era profissional, né? Eu não sabia muito bem das coisas, o que perguntar, eu só fechei os valores e ela me deu o endereço de onde encontrar, uma casinha, muito chique, diga-se de passagem, e eu falei assim, beleza, eu, Tonhão, não sabia que tinha que perguntar mais ou menos o que a pessoa queria. Tipo, o que você espera, não sei o quê. Não, eu achei que era, lá a gente vê. Entendeu? Eu achei que ia ser uma furefação igual eu faço com as pessoas que eu furenfo, né? Na minha cabeça de Tonho. Não sabia que eu tinha que falar, e aí? O que vocês esperam de mim? Então eu fui, amor, com a cara e com a coragem, na maior inocência possível. Cheguei lá na casinha, eles mandaram um Uber me buscar, aquela coisa toda chique. Cheguei lá, menina. Eles se apresentaram pra mim. Os dois eram muito bonitos, assim. Logo a atração veio, eu fiquei, ai, show. Não são feios, pagam bem. Nossa, vai ser muito legal e tal, muito top. Gente, até agora eu não acredito na confusão que essa situação virou. Porque desandou tanto de uma forma que vocês não têm noção, amor. Foi caso de família. Aí, o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim, olha, como você não perguntou o que a gente espera, eu vou te falar aqui, não sei o que, nós dois gostamos de plateia. Então a gente quer basicamente furenfar e você ficar aqui supervisionando e tal, não sei o que. Se a gente se empolgar e te chamar, o que geralmente não acontece, você pode vir, não sei o que e tal. Aí eu já dei uma murchada, sabe? Que eu fiquei, nossa... Poxa, achei que eu ia participar e tal, eu queria, né, participar do negócio. Mas ao mesmo tempo eu pensei, esse vai ser o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida, porque eu só tenho que ficar aqui parado vendo a coisa acontecer. Eu falei, posso sobreviver. Quando eu sair daqui, eu ligo pra um amigo, falo, bora amigo, não sei o que e tal, beleza, tranquilo. Aí começou lá a furefação. Só que, gente, ela falou, senta aqui na cadeira e fica aqui olhando. Eu falei, beleza, só que, gente... Eu nunca vi uma coisa tão nojenta na minha vida. Eles começaram lá, a furefação, não sei o quê, e as coisas começaram a esquentar, a tirar as vestes, e eu lá assim, ó, olhando, tava até empolgado, não sei o quê. Daqui a pouco, gente, aquela mulher, aquele homem deitou na cama, aquela mulher subiu em cima daquele homem, e ela começou a defecar em cima daquele homem. Sim, gente, ela fez cocô. Olha, meu Deus, que situação. O cheiro foi pelo ambiente todo. Eu comecei a fazer assim, ânsia de vômito, tentando me controlar, porque, né, e aí, amor, ela começou com a mão dela a espalhar aquilo ali nele, e ele tava adorando, o homem tava indo à loucura, ela tava melando ele de bosta, passando bosta dele todinho, e eu assim, ó, eu tava desacreditado daquela situação. Eu desacreditado, sem saber o que fazer, me sentindo assim, ai, que coisa nojenta de se ver, falei, vou ficar bem quietinho aqui, eles estão de costa pra mim mesmo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Até que eles começaram a olhar pra minha cara. E eu tava assim, ó, apavorado. Eu estava apavorado, sentada, botando assim, ó, desacreditado que aquilo ali tava acontecendo. E aí, ela começou a falar, tá tudo bem? E eu olhando pra cara dela assim. E o pior, gente, é que eles falavam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá tudo bem? Alguma coisa tá desagradando? Que eu falei, minha irmã, você tá melando esse pão de bosta, tá perguntando se alguma coisa tá me desagradando. Como assim, irmã? Aí eu falei, não, tá tudo certo e tal, continuem. E ele lá, gente, sujando tudo. Ai, que negócio nojento. Só que eu botando na minha cabeça, eu vou ficar quietinho, vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Só que o meu estômago, ele não quis ficar quietinho junto comigo. E aí eu comecei a dar ânsia de vômito. E o vômito veio, eu saí correndo pro banheiro pra poder vomitar. E aí eles perceberam e não gostaram.
né, da situação, obviamente, né, que eu saí vomitando daquela coisa nojenta que eles estavam fazendo, até porque eles queriam que eu ficasse achando aquilo ali normal, mas era o meu primeiro dia, provavelmente uma pessoa mais profissional acharia aquilo normal, porque já viu aquilo ali. Beleza, ele levantou assim, meio chateado, foi tomar um banho pra lavar as bostas do corpo dele, não sei o quê, e ela ficou ali discutindo comigo, falando como você foi vomitar, você cortou nosso clima, que não sei o quê, e eu fiquei, assim, sem reação, sem saber o que falar, porque ela realmente considerava aquilo ali normal, e aí eu comecei a questionar com ela, falei, cara, você acha isso normal? Ela, mas você não pode ficar criticando o que o outro gosta, o que o outro não gosta, eu não vou te pagar, que não sei o quê. Porque eu também não sabia que tinha que pedir o dinheiro, pelo menos uma parte antes. Então eles não tinham me pagado ainda, a gente não vai te pagar porque você não cumpriu com o que a gente queria, que não sei o quê. Começou uma confusão, e aí eu falei que se eles não me pagassem, porque eu também não era um jumento, burro, né? Eu ia chamar a Polix. Ela falou que eu podia chamar, que não sei o que e tal. Eu saí do quarto saindo, fui pra recepção, porque eu sabia que eles tinham que sair por ali. Comecei a ligar pra Polix, a Polix chegou. E aí, gente, que vem a grande confusão. Qual era a chance? Eu não sabia. Mas o pai dele era ali naquela região. Então, quando a gente chamou a ocorrência, quem que veio? O pai. Eu não sei se ele já levava pra aquela casinha ali porque era o pai que tava próximo, e aí eu não sei se o pai sabia. Depois disso eu comecei a desconfiar, depois do desenrolar da história. Veio o pai dele pra poder ver o que tava acontecendo. Quando o pai dele chegou, deu de cara com ele. E aí o pai dele começou a perguntar o que tava acontecendo. E ele ficou tipo, pai, pai. E eu fiquei todo sem graça. Eu comecei a contar. Falei, olha, eles me contrataram, aconteceu isso, isso, isso e isso. E eles não querem me pagar, e não sei o que. Virou uma confusão danada. E aí... o policial, que era o pai, estava acompanhado de uma outra menina. E aí veio o problema, porque essa menina ficou esperando no carro. Só que quando ela viu que o policial mais velho, que era o pai do cara, tava demorando, ela entrou no quartinho, na recepção ali com a gente. E aí, meus amigos, que começou a confusão de vez. Porque a mulher que tava no carro era amante do cara que tava na casinha com a esposa dele. O cara era casado e tinha uma amante. Só que ela não sabia que ele tinha uma amante, uma esposa. E como que ela conheceu o cara? Através do pai. O pai apresentou a amante pro filho, eles começaram a ser amantes, o pai sabia, o pai não contou que ele era casado, e aí a mulher falou, como assim? Você tá na casinha com outra mulher e um homem, se nós estamos saindo há 3 meses? A mulher também não sabia, a mulher dele começou toda uma confusão, a mulher dele ficou pé da vida, elas começaram a brigar. Eu sei que no fim foi todo mundo pra Delix, entendeu? No fim eu não recebi, né? E foi isso, foi uma confusão tão grande que eu não sei o que eles resolveram, se eles continuaram casados ou não ficaram. Eu sei que a mulher descobriu um chifre, o pai descobriu um monte de coisa também. Eu contei tudo que estava acontecendo. Tivemos que pagar taxa extra lá do hotel porque sujou o quarto lá todo de bosta. A gente foi pra Delix, resolveu como tinha que resolver. E foi isso, gente. Depois disso, eu nunca mais quis fazer nada. Tem uma menina na minha faculdade que ela jura que ela é a preferida de um professor casado que furava com ela e mais 3 amigas minhas. E aí, como que eu entro nessa situação? Porque a querida resolveu enlouquecer e resolveu bater de frente comigo. Vou contar pra vocês a situação que aconteceu. Pois bem, essa menina, ela ficava com um professor casado, né? Aquele professor, assim, de universidade, que não pode ver um rabo de saia, entendeu? Ele era bem desse tipo. Só que todo mundo sabia da fama dele. Eu estudava lá já tinha um tempo, todo mundo sabia dessa fama dele. E a querida, ela era nova. E parece que ela ignorou os avisos de todo mundo. Porque ela é bonitinha, ela entrou, ele começou a dar em cima dela. E aí ela começou a corresponder, mesmo todo mundo avisando. Olha, ele é casado, olha, ele passa o rodo em todo mundo, que não sei o quê. Mas a menina, gente, ela tinha rampimenta, devia ser desse tamanho aqui, porque ela cismou que com ela seria diferente e que ele estava apaixonado por ela. Tem mulher que nasceu pra puxar a carroça, né, menina? Pois é, essa daí, querida. Ela tomou o lugar do burro pra poder puxar a carroça. E aí, ela começou a ficar com ele e começou a falar que eles estavam juntos, que eles estavam namorando. E ela começou a perguntar pras pessoas se as pessoas viam ele ficando com outras pessoas, ele dando em cima de outras pessoas, porque segundo ela, eles estavam juntos, mas ela sentia a necessidade de fiscalizar de que ele não estava ficando com outras meninas na faculdade. Gente, quando entrava turma nova, que entrava, tipo assim, galera nova, meninas novas, meu Deus, aquela menina surtava, ela gritava aos 4 ventos da faculdade de que ela estava com ele, de que ele era o namorado dela, que não sei o quê. Se eu não que imagina o papel ridículo que ela passava, porque todo mundo sabia que ele era casado. Que ele era casado.
Mas tá bom, eu não tenho nada a ver com isso, cada um com a sua vida, se ela quer se comportar dessa forma. Problema é dela, não sou amiga dela, conheço de vista, mas não sou amiga dela, nunca falei, nunca vi, nem nada do tipo. Então, pra mim, não era um problema. Até que virou um problema meu, porque ela resolveu ser um problema meu. Como eu estudava há muito tempo nessa faculdade, eu conhecia esse professor, eu casada, ele sempre me respeitou e eu sempre respeitei ele. Até que do nada, ele resolveu que ele queria dar em cima de mim. Do nada, menina. E aí eu tinha acabado de sair da aula dele, ele me chamou, dizendo que queria falar comigo. Era um professor que eu até conversava, gostava muito de intimidade. Intimidade, né? Assim, conhecia há muito tempo. E aí ele veio falar comigo, disse que eu estava muito bonita, assim, na cara de pau, gente. Ele vinha na cara de pau mesmo. Nossa, você tá muito bonita, que não sei o que. Você é casada? Aí eu expliquei, falei que eu era casada e tal. E foi isso. Ele falou, se um dia isso deixar de ser um problema, você me manda uma mensagem, que não sei o que, você tem meu número. Realmente eu tinha o número dele, porque eu já tinha feito 468 matérias com ele. Em algum momento você precisa ter o número do professor, se não pelo menos um e-mail. Então ele falou, você já tem meu número, não sei o que. Se isso deixar de ser um problema, você manda mensagem pra mim. Basicamente ele quis dizer, se você quiser trair seu marido comigo, me dá um alô. E aí eu falei, beleza, e fui embora, gente. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu estava saindo da sala, tinha uma menina na porta da sala. E essa menina era muito amiga da namorada, futura esposa do professor. E aí essa menina me viu saindo da sala e viu ele saindo logo em seguida e tava só nós dois, porque ele pediu pra poder falar comigo. Gente, a porta tava aberta, tá? Qualquer um que entrasse ali ia ver que a gente só tava conversando, porque dava pra poder, né, ver. A gente não fechou a porta, trancou a porta e ficou lá os dois, não. Até porque, né, pelo amor de Deus. E aí essa menina fez o quê? Foi contar pra outra menina que eu estava na sala com o professor. E aí ela não só contou, como ela aumentou. Disse que escutou uns barulhos suspeitos de beijos, que a porta estava trancada, que não sei o que lá. Não dá nem pra trancar, gente. Não dá nem pra trancar a porta da faculdade. Mas a menina viu eu trancando a porta da faculdade junto com o professor. Gente, um minutinho, só pra poder avisar que eu tô com a língua assim, ó. Porque eu acabei de... Mas chegou uma pastilha dessa que eu tô com azia, aí a língua fica branca, ó. Mas eu acabei de escovar o dente. Mas voltando, eu fui viver a minha vida e a menina resolveu fazer essa fofoquinha e ainda aumentar. Eu falei, bom, fiquei sabendo, né? A fofoca rodou na faculdade. Fiquei sabendo. E aí a menina que me contou falou, ela tá pé da vida com você. E falou que vai vir e falar com você. Amor, eu esperei. Eu esperei a semana toda, porque eu ia dar um corte traumontina nela, que ela nunca mais ia esquecer de mim. Aí eu esperei e nada. A menina não veio falar comigo, não falou nada, passava por mim, fechava a cara, mas aí o problema é dela, né? Que cara feia pra mim é fome, só não podia me encostar nem vir falar nada comigo, porque se você aguenta falar, você aguenta escutar também, não é mesmo? Pois bem, a bendita não veio falar comigo. Cheguei eu em casa na sexta-feira, isso foi aconteceu na segunda-feira, passou a semana toda, ela não veio falar comigo e eu ia pra faculdade a semana toda. Cheguei em casa na sexta-feira. Ai, meu Deus. Quando eu voltei da faculdade, meu marido pediu pra conversar comigo, né? Ele falou, olha, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, amor, por quê? O que houve? Ele falou, não, porque eu recebi essa mensagem aqui. Gente, a menina viu a minha rede social. Ai, linda. E foi atrás do meu marido. E falou pro meu marido, mandou um texto pro meu marido, falando que eu estava ficando com o namorado dela, que vinha ser o professor. Que eu estava traindo ele, inventou toda uma história, que me pegaram furenfando com esse professor, que era o comentário da faculdade, que tava todo mundo sabendo, que não sei o quê. Só que meu marido me conhece, ele sabe do meu caráter, sabe quem eu sou, então ele, né, não respondeu ela e falou, ela tá falando isso aqui de você. Não que eu acho que seja verdade, eu realmente não acho que seja. Mas eu, né, quero falar com você. Meu marido veio todo cheio de dedo conversar comigo, porque ele sabe como que eu sou, né? Ele sabe que eu não ia aceitar muita coisa. Porque você pensa, eu estou casado com uma pessoa há 9 anos. Convivendo comigo, me conhecendo. Nunca pegou uma mentira minha. Aí vem uma pessoa do além, que ele não sabe quem é. Manda uma história pra ele, sem nenhum tipo de prova, uma coisa, você me dá um vídeo, uma foto, um print, uma prova, alguma coisa, e aí ele automaticamente já duvida de mim, da minha palavra. Ele sabia que eu ia ficar pé da vida, então ele não veio, tipo, me acusar, ele veio me questionar. E aí eu contei pra ele tudo o que aconteceu, quem era essa menina, que eu não sei o que, e peguei o meu telefone, printei tirei foto do que ele me mandou, pedi pra ele me mandar, mandei mensagem pra ela, e falei pra ela assim, eu vou na tua direção. Mandei mensagem pro professor, e falei, você resolve isso daqui
porque segunda-feira eu vou na direção dela, você pode ter certeza. E aí o professor me ligou, pedindo pra eu ter calma, que não era pra eu poder fazer escândalo, porque senão todo mundo na faculdade ia ficar sabendo. Eu falei, todo mundo na faculdade já sabe, ela conta pra todo mundo, que ele ia ser demitido, que não sei o que. Eu falei, isso aí é um problema seu. Beleza. Ele pediu. Eu falei, não, então você resolve que eu não vou falar nada com ela, não. Tá bom. Achei que ele tinha resolvido. Chegou na segunda-feira, eu fui pra faculdade. No começo, gente, na sexta-feira eu fiquei com sangue nos olhos. Mas depois eu fiquei com pena do professor, que não devia, porque ele é um homem safado. E acabei deixando pra lá. Falei, não, beleza, expliquei pro meu marido, mostrei tudo pro meu marido, não sei o que. Ele falou, tá bom, tudo bem, deixa pra lá. Chegou na segunda-feira, eu tive a minha aula normal e aí fui pro refeitório. Quando eu fui pro refeitório, a querida veio gritando lá da porta. Então quer dizer que você vai vir na minha direção. Gente, ali meu sangue nos olhos voltou. Eu comecei a me tremer todinha, larguei o meu pão, fui na direção dela e eu já cheguei pra encher na cara dela. Mas eu dei um tapa tão grande na cara daquela menina que ela saiu rodando igual um Blade pelaquela faculdade. E ele, amor, fui pra cima dela, desci a mão na face dela várias vezes. Chegou o diretor, deu uma confusão, a gente foi pra diretoria. E aí, amor, eu não quis saber de nada, contei, falei, ó, tá falando isso de mim, isso é mentira, ela que pega. Enfim, contei pro diretor. Acabou que a menina, ela é condicionada com ela, porque é a faculdade particular e ela paga, mas o professor, ele foi demitido. Aprendeu a lição dele de não ficar pegando ninfetinha no meio da faculdade. Eu dei uma pranchada na cara dela, ela me processou, eu estou sendo processada, mas aí a gente, né, junta as, como é que fala o nome? Testemunhas, que ela veio gritando, não sei o que, tudo bem que foi eu que dei na cara dela primeiro, mas a gente vai ver aí que o processo vai rolar, o que vai acontecer. Me arrependo? Claro que não. Inclusive, eu faria pior. Acho que eu bati pouco. Meu marido achou que era de bom tom perguntar pra vizinha se ela estava solteira. Só que essa mulher, gente, ela fez um inferno na minha vida. Sabe o que é o próprio inferno? Parecia que a mulher era o capiroto, era o cão, porque eu não entendi porque que ela fez isso. E pra ser sincera, eu tô até agora meio assim, se meu marido tá errado, se tá certo, se eu devo ficar com raiva dele, por enquanto eu tô com ódio da cara dele, não tô falando com ele. Mas aí eu vou contar pra vocês e vocês analisam a situação. Foi assim, na sexta-feira, o amigo do meu marido veio aqui pra casa. E esse amigo era um amigo que ele tinha uma mania de sempre estar aqui, sabe, vivia enfurnado na minha casa, me incomodava um pouco, mas beleza, era amigo do meu marido desde a infância, né, a gente fazia ali uma, como é que eu posso explicar pra vocês? Tentava ter boa vontade, fazia um esforço, tentava, sabe, ter uma boa vontade pra aturar aquele cão. E aí na sexta-feira, e foi ele que causou o problema. No caso foram os dois, meu marido por ser sem noção e o amigo dele por ser frouxo e por ter causado a confusão em si. Ele veio aí, ficou na sexta-feira aqui, não sei o que, dormiu de sexta pra sábado, sábado de tardezinha a gente fez um churrasco assim, na parte da manhã pra tarde, e de noite ele foi embora, porque eu falei, um dia beleza, 2, aí é muita coisa, porque quem casa quer casa e não quer que amigo fica dormindo na casa da pessoa, né? Mas aí, até aí tudo péssimo, eu aturei, beleza, gente. Não deu domingo de manhã, eu acordei com uma gritaria na minha porta que vocês não têm noção. Eu achei que o mundo tava acabando. Que eu saí do lado de fora, estava a minha vizinha de porta, porque tipo assim, de porta assim, né? Tinha a rua do outro lado, a gente morava em casa e na minha rua eram várias casinhas uma do lado da outra e do lado também várias outras casinhas. E essa minha vizinha era meio que minha vizinha de porta, ela morava de frente pra minha casa. E aí essa mulher estava no meio do asfalto gritando, berrando, tipo assim, olha isso, eu sou solteira, eu trouxe aqui o meu macho, que não sei o que, você tá achando que só porque eu fico sozinha dentro de casa, que eu não tenho macho, que não sei o que. Eu escutando isso, falando, gente, é aqui na minha casa. É próximo da minha casa. Aí, como uma boa fofoqueira, eu saí pra poder ver o que tava acontecendo. Ela tava virada de frente pra minha casa. Aí eu entendi que ela não só estava gritando na rua, mas ela estava gritando pra minha casa, pra quem estivesse dentro da minha casa. No caso, eu e o meu marido. E aí nós saímos, o meu marido, quando escutou, que viu que eu tava saindo também, saiu com um olho desse tamanho no meio da cara dele. Que o olho dele, amor, tava assim, ó, de tão grande que tava o olho do abençoado. E aí eu já olhei pra cara dele assim. Eu fui calmamente, porque eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Eu sou uma pessoa assim, que é muito difícil você me tirar do eixo. Porque quando você me tira, eu demoro muito a voltar pro eixo, entendeu? Então eu sou uma pessoa extremamente calma pra eu não arrumar uma briga. Aí eu cheguei bem calma perto dela, ela gritando que ela não ia me avançar, porque ela não tá maluca que eu ia estapear a cara dela. Eu falei assim, bom dia. O que tá acontecendo que você tá gritando aqui na porta da minha casa? Isso é pra mim? É pro meu marido? O que houve? E ela falou, seu marido veio me perguntar se eu era solteira. Então eu trouxe aqui o meu macho. Pasmem, tinha um macho do lado dela que estava com muita vergonha. O homem estava extremamente, assim, roxo. A cara dele estava roxa de vergonha. Falando, calma, amor. Poxa, não tá escrito na sua testa que não sei o que. Não, mas eu não vou aceitar. Porque ele veio perguntar pra mim se eu sou solteira. Ele tá querendo me chamar de quê? De encalhada? De sem ninguém? Querendo o quê? Ou tá querendo
querendo botar chifre na cabeça da mulher e tá achando que eu sou esse tipo de mulher. Vou falar mesmo. A mulher gritava e batia palma na hora. Que eu olhei assim em volta, todo mundo vendo, sabe? Eu morava ali já tinha um tempo, eu era casada há 8 anos. Eu morava ali já tinha um tempo, as pessoas me conheciam. Eu sempre fui uma mulher de respeito. E você vê a tua vida cinza, jogada aos ventos. Eu olhei pra cara daquele Jurandir que eu queria afundar a cara dele no asfalto. Aí eu falei assim, tudo bem, deixa eu perguntar, o que tá acontecendo aqui? E aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, calma, eu posso te explicar. E começou a gaguejar, né? Porque ele tava super nervoso. Não, é porque eu vou botar um nome fictício dele, sei lá, de Michel. Não, porque o Michel veio aqui ontem, e aí ele viu ela e gostou dela, e me mandou uma mensagem, me perguntando se eu poderia perguntar pra ela se ela era solteira, qual era a rede social dela pra eles trocarem uma ideia, que não sei o quê. Aí ele puxou o telefone do bolso e falou, ó, tá aqui a mensagem e tal. Realmente, o bendito do Marcelo, aquele frouxo, Marcelo não, Michel, aquele frouxo, em vez dele ter ido perguntar pra ela, ou batido na porta dele, ele mesmo me perguntado pra mulher se ela era solteira e dizer que estava interessada nela, não. O que ele fez? Ele mandou mensagem pro meu marido, pro meu Jurandir, perguntar se a mulher era solteira. E aí o meu marido achou que era de bom tom sair da nossa casa. Eu não sei que momento que ele fez isso, mas ele fez. Provavelmente foi quando ele foi levar o Michel e voltou, ele foi e perguntou pra vizinha. Bateu na porta da casa da mulher e falou, oi, tudo bem e tal, sou seu vizinho, eu queria falar com você, queria saber se você era solteira. Só que segundo ele, porque aí ele começou a explicar, que meu marido começou a gritar também. Você tá aqui na porta da minha casa fazendo escândalo. Primeiro ele tentou me explicar. Depois que ele viu que ele me explicou e que eu fiquei assim, pasma com a situação, ele começou a gritar com ela. Eu bati na porta da sua casa, mas você não deixou nem eu terminar de te explicar. Porque se você deixa eu terminar de te explicar, eu ia falar pra você que era o meu amigo que tinha perguntado, que estava interessado em você, ia te mostrar uma foto, perguntar seu nome, pegar seu nome, sua rede social, para passar pra ele, porque ele ficou com vergonha de te pedir, mas você começou a fazer o show da Xuxa, começou a fazer um escândalo, eu só virei as costas e vim embora. Mas eu nunca imaginei que você ia vir aqui na porta da minha casa pra falar que eu perguntei se você era solteira. Eu não tenho interesse nenhum em você, que não sei o quê. E começaram os dois a bater boca, a mulher me chamando de chifruda, falando que ele inventou essa desculpinha, e que isso era mensagem montada, que não sei o que ele foi na casa dela perguntar se ela tava solteira com segundas intenções, sim, que não sei o que, e ele falando que não. Meu marido desesperado pegou, mostrou o celular pro namorado dela, porque ela falou, eu trouxe aqui o meu namorado, ele não mora comigo, mas eu tenho um macho, eu trouxe aqui pra poder falar que eu não sou solteira, que não sei o que você tem que me respeitar. E aí, o meu marido pegou o telefone e mostrou pro namorado, e o namorado olhou a conversa e falou, não, amor, olha que a conversa tá aqui mesmo, foi de ontem, que não sei o que, para com isso. Não, porque ele quis saber se eu era solteira. Gente, a mulher fez um inferno na minha vida. A mulher fez um escândalo. A mulher disse que meu marido foi perguntar pra ela porque ele queria saber se ela era solteira, porque ele estava com uma intenção. Eu li a conversa dele com um amigo, vi que realmente era um amigo que tinha perguntado, criou toda essa situação. Eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Eu sei que eu xinguei ela de volta, falei, ai, tá bom, deixa que com meu marido eu resolvo. A gente começou a discutir ali fora, virou aquela confusão, todo mundo olhando. Eu entrei pra dentro com o meu marido e provavelmente fiquei na rua de gifruda, né? Porque querendo ou não, ele foi lá perguntar pra Bendita se a Bendita estava solteira. E a Bendita fez questão de gritar isso pra todo mundo. Liguei pro Michel, falei, cara, olha a confusão que você criou, aconteceu isso. E ele pediu desculpa, disse que ele tinha ficado interessado nela, que ele devia ter pedido. Enfim, eu não sei se isso aí é historinha pra boi dormir e os dois estão inventando, entendeu? E ele foi perguntar lá com segunda intenção, eu estou investigando, ou se foi realmente um amigo que é um frouxo e causou toda essa situação. Eu vi a conversa realmente é de um dia anterior, mas e se ele tiver falado assim, me manda uma mensagem aí, só pra caso DM, eu dei uma disfarçada aqui. Tá me entendendo? Então eu estou nessa dúvida, estou investigando, não estou falando com o meu marido. Passou algumas horas depois que a gente quebrou o pau lá fora, a gente discutiu a beça e eu entrei junto com meu marido, passou algumas horas, ela veio me pedir desculpa, bateu na minha porta de novo, na hora que eu vi a cara dela, eu falei, ai meu Deus, mas ela veio me pedir desculpa, dizendo que se alterou, que talvez ela tenha entendido errado, que ela entendeu que ele quis dizer que ela era uma encalhada, ou que era uma mulher qualquer, que ele ia conseguir me trair com ela, e que ela quis vir aqui contar, mas que ela ficou muito nervosa, que ela não dormiu, que ela tava nervosa desde ontem, que não sei o que ela não parava de pensar isso, tanto que ela trouxe o namorado dela, enfim, ela conversou comigo, eu expliquei, falei que tudo bem, que eu ia resolver a situação com meu marido. Mas, independente do que for, eu acho que ela fez um escândalo muito grande só porque ele foi perguntar se ela era solteira. Vocês não acham? Que, deu crise de ansiedade, ficou sem dormir, trouxe o namorado, fez um escândalo, gritou pra todo mundo. Era só ter chegado e falado, vizinha, seu marido ontem foi lá em casa perguntar se eu tô solteira. Entendeu? Não, ela fez todo um show da Xuxa. Mas é isso. Aí eu tô agora sem falar com meu marido, sem saber se eu tô sendo uma corna, se isso é história pra boi dormir. O que vocês acham?
Eu dei uma coça na minha filha depois que ela virou mãe, porque eu não aceitei o que ela estava fazendo comigo, com o pai dela e com a filha dela, porque ela é uma sem vergonha e sem vergonha tem que tomar coça. Não teve uma pessoa que falou que eu estava errada. Então vocês analisam essa história que vocês vão concordar que eu também não estava errada. Pois bem, a minha filha, né, morava dentro de casa comigo e com o pai, com 20 anos, e a gente fez de tudo por ela, pagou boa escola, queríamos que ela tivesse, né, um futuro, ela estava fazendo a faculdade dela, e aí do nada ela me parece grávida. Ela começou a sair com as amigas dela, a gente pensou assim, ela é jovem, né? Ela é uma boa filha, ela sempre estuda direitinho, tira notas boas, tá fazendo a faculdade dela, vai se formar. O que que tem a menina e curtir a vida dela? Meu marido não gostava muito, comecei a conversar com ele acabou aceitando e minha filha começou a sair pra gandaia com as amigas dela, que eu achei que era normal, coisa de idade. Até que do nada, ela faz uma reunião comigo e com o pai dela, chorando muito, ela era filha única, e ela falou que estava grávida. E que não sabia o que fazer porque o pai não queria assumir a criança. E aí a gente perguntou quem era o pai, e ela não queria falar quem era o abençoado do pai que engravidou ela e não queria assumir. Não sei porquê, mas ela tava tentando proteger. Eu falei, minha filha, você tem que falar pra gente cobrar pensão, pra gente cobrar que ele registre a criança, que a criança não é filha de chocadeira. Tentei conversar com ela. Só que aí ela fez uma coisa que funcionou muito com o pai dela. Ela falou pro pai dela que ele humilhou ela, que ele falou que ela era uma sem vergonha, que o filho não era dela, que não sei o quê. E mostrou umas mensagens dele humilhando ela, uns áudios pesadíssimos, dele falando muita coisa, assim. E na hora, o meu marido não me aceitou. Meu marido falou, não, eu não quero nem saber. Se eu queria saber quem era ele antes pra registrar a criança, eu não quero mais. A gente não precisa dele pra nada, eu não quero mais saber. E aí meu marido falou que não queria ver ele nem pintado de ouro e que a gente não ia precisar dele pra nada. E assim, nós três assumimos a criança, né? Ela passou os 9 meses de gravidez muito triste, a gente fazia de tudo pra poder animar ela. Só que tinha época que ela sumia. Do nada, um dia eu chegava em casa, ela não tava em casa. Sumia. Ia trabalhar, voltava tarde. Ia pra faculdade e voltava tarde, que ela tava estudando ainda. Beleza, não falava nada, falava, tá tentando recuperar a vida, vai ver, tá saindo com as amigas pra dar uma distraída, porque ela ficou muito triste com essa situação. E eu e meu marido tentando, né, dar força, tentando ignorar tudo isso que tava acontecendo. Até que a criança nasceu. Quando a criança nasceu, eu falei pra ela, olha, eu sou dona de casa, né, o seu pai é o maior provedor da casa, graças a Deus eu não preciso trabalhar, você não precisa deixar a faculdade pra poder cuidar da menina, né? Você pode trabalhar, pode ir pra sua faculdade, que eu vou olhar a menina pra você. Era uma menina, coisa mais linda. Primeira neta, eu apaixonada, meu marido também. Então a gente, né, filha única, a gente falou, você não vai abrir mão do seu futuro, você pode continuar estudando que a gente vai olhar a criança. E assim ela fez, né? Continuou a faculdade, passou o resguardo, a gente lhe dando apoio, o parto dela foi cesárea, o pai dela e eu estávamos presentes, cuidamos de tudo, não sei o que. A criança nasceu, ela começou a trabalhar e continuou estudando e trabalhando. Até que ela começou a ir pra faculdade e mandar mensagem do nada falando que ela não ia vir pra casa. Ah, mãe, eu não vou ir pra casa hoje. Eu falava, não, mas e a mamadeira da menina, não sei o quê. Não, eu deixei na geladeira o leite, tirei do peito e deixei na geladeira. Começou a dormir fora de casa. Começou a voltar cada vez mais tarde pra casa. Quando voltava, porque a maioria das vezes ela dormia fora de casa. E meu marido não gostando, eu também não gostando, a gente cuidando da criança. Mas porque a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. O pai não registrou a criança e ela simplesmente começou a sumir. E aí a gente foi conversar com ela e falou, olha, a gente entende que você é nova, tem 20 anos, mas agora você tem uma filha, você tem que se comportar como mãe, você trabalha, você estuda, mas não tem como você ficar indo pra farra o tempo todo, você ir uma vez ou outra, porque ela não é porque ela virou mãe que ela faleceu, né? Ela ir uma vez ou outra tava tudo bem, ir pra casa das amigas dela tava tudo bem, né? Sair com as amigas dela como ela fazia quando tava solteira, sem filho, tudo bem, mas que ela não podia fazer isso sempre como ela tava fazendo, porque começou a ser frequente, porque ela tinha uma filha pequena em casa, e gente que tava cuidando, e ela sumia. E ela falando que não, que ia melhorar, que não ia fazer mais isso, e sumia. Não, porque não sei o que, e sumia de novo. E eu, o pai dela, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que um belo dia, desses dias que ela sumiu, a filha dela, minha neta, começou a passar mal, né? A gente teve que levar pro hospital, a menina desembeiçou a chorar querendo a mãe, que não sei o que, tava com saudade da mãe, chorando, dando febre, e ela sumiu. E aí, desde esse dia, eu conversei com ela, falei, olha, quando você for sair, você for ficar fora de casa, você me fala exatamente onde você tá, né? Que se aconteceu o que aconteceu essa noite, a gente vai atrás de você. Ela falou que tudo bem, que ela ia começar a deixar onde ela tava, com quem ela tava, e ela sempre inventava que tava na casa de uma amiga dela. Até que aconteceu de novo. A filha dela ficou doente, ela desembeiçou a cheirar querendo a mãe, eu falei pro meu marido, vai lá e busca ela, porque ela não atendia o telefone desligado. Meu marido chegou lá na casa dela, da menina, pra poder buscar do endereço que ela deixou da amiga que ela falou que tava,
A amiga nem sabia onde ela tava. Ela não estava lá. A amiga falou, olha, ela nunca dormiu na minha casa, ela nunca veio pra minha casa. Eu não entendi por que vocês vieram procurar ela aqui. E meu marido, cheio de vergonha, falou, olha, ela falou pra mim que sempre tava aqui. Ela, não, ela tá mentindo, eu não sei, eu não vou apoiar coisa errada, eu não sei onde ela tá, mas ela tá mentindo. Meu marido falou, você tem alguma ideia de onde ela pode estar? Ela falou, pode ser que ela esteja com fulano. Fulano era um homem. Eu falei, você sabe onde esse fulano mora? Fulano é o pai da filha dela. Vocês não sabem onde ela mora? Na hora, meu marido gelou. Foi pra casa, chegou em casa nervoso. Me contou o que estava acontecendo, me contou tudo que a menina contou. E a menina ainda deu o endereço, que ela sabia onde morava o pai da minha neta. A gente não sabe nem o nome dele. Deu o endereço, falou, provavelmente ela tá na casa desse menino aqui. Não vou ficar apoiando coisa errada, não. Meu marido voltou pra casa, me contou tudo e falou, tô com o endereço aqui. Você quer ir lá pra poder tirar a prova? Eu falei, não, ela não faria isso. E aí a gente foi, pegamos o carro com a menina. A gente foi, a menina já tinha até dormido, já tinha até parado o choro. Tinha dormido, tinha tomado remédio, tinha dormido. Aí a gente foi, eu bati na porta. Quando eu bati na porta, ele atendeu. Ele era a cara dela. Não tá? Tinha nem como assim desconfiar que não era. Era a cara dela. Na hora eu falei, cadê minha filha? Cadê a minha filha? Comecei a gritar. Ela viu que eu tava gritando na porta, apareceu na porta. Quando ela apareceu na porta ali, eu já comecei a sambar ela no tapa. E ela apanhou e o pai dela gritando lá de fora, ele foi pra cima do pai dela, o pai dela deu nele, também apanharam os dois. Eu bati nela e meu marido bateu no menino. O que aconteceu? Ele humilhou ela, não quis assumir a criança, mas ela continuava com ele, continuava ficando com ele. Todas as vezes que ela tava saindo, curtindo, falando que tava na amiga, que tava no barzinho, que tava isso aqui, na verdade ela tava com ele. Porque ele não queria ser pai, mas queria continuar com ela. E ela tava aceitando uma coisa dessa. Ele não assumiu a menina, não queria saber, não sabia nem o nome da menina, mas queria continuar furefando com ela. Deu uma coça nela bem dada, levei ela pra casa arrastada pelo cabelo, proibi ela de ter qualquer relacionamento com ele. Falei que se ela continuasse com ele, eu ia pedir a guarda da menina, eu ia entrar na justiça porque ela deixou a menina sozinha, passando mal, pra ficar na casa de macho. Ela falando que não ia abrir mão do menino, até que passou um tempo, ela tomou juízo, viu que o menino realmente não valia nada. Foram dias muito difíceis, eram muitas brigas. Ela não queria deixar de ficar com ele, ela fugia pra casa dele, ia pra faculdade, não voltava. A gente sabia que tava com ele, a menina ali, a gente comprava tudo, fralda, leite, tudo. E ela com o pai da filha dela, sem ele assumir a filha dela, que ele não queria a filha dela. No fim, ela tomou juízo, dispensou ele, né? Entendeu o que estava acontecendo. Hoje ela é uma boa mãe, não quer mais saber. Ele veio atrás dela, dizendo que amava, que aí queria assumir a criança, que queria voltar, mas ela não aceitou. E é isso, ele registrou a criança, né? Entramos na justiça, ele registrou a criança, paga a pensão, mas não quer nem saber. Mas pelo menos a pensão ele paga só por orgulho, só por obrigação. Aí agora eu te pergunto, eu tô errada como mãe? Ele não queria assumir a filha dela, mas queria continuar com ela, não aceitei. Meu marido não aceitou, no fim, graças a Deus, depois de muita relutar, Deus botou o juízo na cabeça dela. Hoje em dia ela não quer mais nem saber Eu era dele. feinha da turma, apaixonada pelo garanhão. O cara mais bonito, que onde ele chegava tinha 2, 3 meninas no pé dele. E eu me achava ridícula por conta disso. Tanto que eu não contei nem pra minha melhor amiga. Eu pensava assim, cara, como que pode? Eu me olhava no espelho e eu mesma falava, deixa de ser ridícula, né? Cadê o senso? E aí um dia, porque assim, a gente fazia parte do mesmo círculo de amigos. Um dia a gente tava numa balada e tava os nossos amigos todos. E ele ficou me tirando pra dançar. E no que ele ficou me tirando pra dançar foi de um modo diferente do que das outras vezes. Ele... por exemplo, ele me agarrava, colava o rosto dele no meu, a gente ficava dançando lento juntinho daquele jeito. Ele passava a mão no meu cabelo, todo carinhoso, sabe? De um jeito totalmente diferente. E aquilo foi tão assim, tão diferente pra mim, que me veio na cabeça se de repente ele descobriu que é afim de mim, sabe? Parece que eu me sentia até especial. Só que nessa mesma festa, teve um momento da noite que ele ficou com uma amiga minha, amiga de verdade, que não sabia que eu gostava dele, né? Que eu tinha esse amor platônico por ele. E aí eu me toquei, que ele simplesmente estava me usando pra poder fazer ciúme nela. Eu me senti escrota, eu me senti mais ridícula do que eu já me sentia normalmente. E a partir dali eu decidi que eu não queria mais sair com eles, porque me fazia mal, né? Eu queria me afastar, até porque aparentemente ele estava começando um relacionamento com essa minha amiga. E a partir daí eu praticamente não vi ele mais, eu praticamente não fiz parte mais dessa turma, mas ainda sofri um bocado, viu? Eu achava assim que eu nunca mais ia amar de novo.
Eu achava assim que nunca uma pessoa ia me amar, porque eu era feia, eu era desengonçada, eu não tinha vaidade nenhuma, sabe? Nossa, mas eu sofri. Até que uma amiga minha, que não era desse ciclo, tá? Uma amiga que veio depois, me convidou pra gente fazer uma viagem pra eu poder conhecer a praia, porque ela já conhecia, eu não conhecia e ela vivia me chamando. E aí, como eu ia pegar férias, a gente se organizou pra dar certo de ir juntas nessas férias. E nessa praia eu conheci o amor da minha vida, o Paulo, que é meu marido. Ele também estava lá a passeio junto com alguns amigos. E assim, quando a gente se viu, que foi num quiosquinho que a gente tava comprando água de coco, foi um trem muito assim, sabe? A primeira vez que eu vi ele, eu já, assim, já me deu uma química, sabe? Já me deu um aperto no coração. E aí eu lembro que ele me olhou dos pés à cabeça e me olhava e não parava de me olhar. Só que na minha cabeça eu pensei o seguinte, ele deve estar me achando ridículo, né? Ele deve estar reparando o quanto eu sou feia, porque realmente, gente, a minha autoestima nem existia. Eu ia falar que era no chão, mas eu acho que nem existia, sabe? E aí, nisso, eles meio que ficaram ali, rondando a gente, né? A gente foi banhar de mar, eles também foram. E no momento, ele pegou e chamou a minha amiga. Só que eu nem desconfiei. Pra mim, assim, ele ia ficar com ela, né? Tinha chamado pra poder ficar com ela. Só que no que ela volta, ela falou assim pra mim que eles tinham convidado a gente pra ir numa festa à noite com eles, né? Num lugar que eles conheciam ali, que tinha festa à noite. E como a gente tava ali pra curtir mesmo, falei, se você quiser, por mim, tudo bem. E nisso a gente foi. E nessa festa, o Paulo me tirava pra dançar. Ele ficava me chavecando, sabe? Perguntando muito de mim, o que eu fazia da vida, o que eu gostava, e ele me elogiava. E me veio aquela outra situação na cabeça. Eu pensei, será que esse cara tá me tirando? E aí eu perguntei, eu falei, por acaso você tá afim de alguém, da minha amiga? E ele, como assim? Só que com ele foi diferente, sabe? A partir do momento ali que a gente começou a dançar, que ele começou a me chavecar, eu não me senti feia e eu não me senti ridícula. A primeira vez na vida que eu não me senti ridícula com alguém, especialmente com um homem, sabe? Eu não sei se foi pela forma que ele me tratou. O fato é que a gente ficou aquela noite toda ali. Inclusive a minha amiga também pegou um amigo dele, mas ficou só um peguete ali mesmo. E depois, nos outros dias que a gente ficou ainda ali na praia, que foi no total de 3 dias, sempre saindo juntos, a gente foi pra uma ilha junto com ele, sabe? Foi 3 dias naquele romance, namorando e tudo mais. E quando eu voltei pra casa, eu voltei extremamente apaixonada. Extremamente apaixonada. A gente se falava todos os dias, sabe? Videochamada, mensagem, todos os dias. Só que se encontrar mesmo pessoalmente, a gente só foi se ver 6 meses depois, vocês acreditam? É porque daqui, onde ele morava, é 1.200 quilômetros. Então, assim, né, não é uma viagem, assim, perto, que dá pra ir muito rápido. E aí foi por causa disso mesmo, por conta dessa distância, que quando a gente se encontrou, a gente decidiu rapidamente que a gente ia organizar a vida e ia morar junto, porque não dava pra namorar nessa distância, né? E parece que com ele eu virei outra pessoa. Como se eu olhasse no espelho e não enxergasse aquela feia mais, sabe? Tanto que eu passei até a me cuidar, coisa que eu nunca fiz, de tanto que ele me fez sentir especial. E o que eu quero dizer é que eu sei que a gente tem que se amar em primeiro lugar. A gente não tem que fazer isso por ninguém, pra ninguém. Mas eu acredito que o ambiente que a gente frequenta e as pessoas que a gente convive também influencia muito nisso. Eu tinha uma loja de roupa no shopping popular aqui da cidade, famoso camelódromo. Vendia super bem. Graças a essa loja eu comprei a minha casa, carro próprio, sabe? Levava um estilo de vida, assim, acima da média brasileira. Então, assim, vendia muito bem. E aí tem uma tia minha, irmã da minha mãe, que nessa época era minha melhor amiga. Então, tudo que ela precisava de mim, eu tava ali pra ajudar, tanto com ajuda mesmo, ombro amigo, sabe? Algum favor, quanto com dinheiro. Tudo que ela precisava na questão financeira, eu tava ali pra ajudar. E a minha mãe, ela vivia falando, minha filha, você não acha que a sua tia tira um pouco de proveito, né, minha filha?
E assim, eu pensava que aquilo fosse ciúme da parte da minha mãe. Quantas vezes saía eu, ela, o namorado dela, a gente ia pra lugar caro comer e eu pagava a conta de todo mundo sem falar nada, sem reclamar. Não só a conta dela, como a conta do namorado dela também. Não foi uma nem duas, não, foi várias e várias vezes. Uma vez minha tia tava namorando um cara folgado e eles viajaram junto, sabe? Eles estavam planejando essa viagem já há algum tempo e foram. Nisso eu ainda tinha perguntado, tia, mas ele nem é de trabalhar, né? A senhora que vai pagar essa viagem? Não, ele tem um dinheiro e tal, ele que vai pagar. Beleza. Nisso que eles chegaram lá, minha tia me liga desesperada, porque não tinha dinheiro nem para pagar a pousada e dizendo ela assim que ele tinha perdido a carteira com dinheiro. Quem anda com a carteira com dinheiro em espécie para bancar uma viagem toda? Que a besta que fez? Fez a transferência para ela. Ela me pagou? Não pagou. E para mim também tava tudo bem. Vocês acham que eu cobrava? Eu não cobrava de jeito nenhum. O que acontece? Na pandemia, começou aquele negócio de fecha comércio, abre comércio. Fecha comércio, abre comércio. E nisso, os clientes foi afastando, foi perdendo o costume de comprar. E aí, por último, fechou. Passou muito tempo fechado. E quando, enfim, voltou, a maioria das lojas não conseguiu se manter. E, infelizmente, a minha também foi uma dessas lojas. Eu tive que fechar porque não estava vendendo o suficiente mais para poder manter nem a loja, né? Nem o CNPJ, com dirá tirar lucro. E adivinha só? A minha melhor amiga passou a ter outras obrigações, passou a ter outros compromissos, já não era tão presente assim na minha vida mais. E aí, se eu mandasse uma mensagem, eu ligava, ela tinha sempre uma desculpa, que estava ocupada fazendo tal coisa, ou que estava, sabe? 2023 eu casei, 2024 eu tive meu filho. E logo que eu tive meu filho, meu marido sofreu um acidente, onde ele machucou a coluna, e por ele ser autônomo, a gente passou muito apertado, porque além dele não estar ganhando, teve o tratamento, ele teve que fazer aplicação na coluna, fisioterapia, medicamento. Então, assim, na minha vida toda foi um período que eu mais passei dificuldade. Eu decidi fazer uma rifa online, porque eu pensei, eu preciso de ajuda, mas de um certo modo, eu não vou estar pedindo, né? Eu decidi fazer um prêmio de R$500 e aí eu vendi as cotas a 10. Então, tipo assim, você vai estar pagando 10, mas você está concorrendo a ganhar R$500, né? Claro que muita gente, por exemplo, família e amigo, comprou pra me ajudar. Mas assim, se você for olhar, analisar mesmo, não é um pedir, né? Você tá comprando uma rifa, assim como você joga na loteria da Caixa. E aí eu criei essa rifa, mandei pros amigos, família, falei, ó, vocês puder comprar, puder também compartilhar, né, com mais pessoas, porque tô passando por dificuldade, e todo mundo ao meu redor sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, né, tudo que eu tava passando. E aí, graças a Deus, muitas pessoas, tanto amigos quanto familiares, sabe, muita gente comprou 3, 4, 5 cotas para poder me ajudar, compartilhou com família e amigos deles também. Graças a Deus, essa rifa foi um sucesso. Mas o fato é que eu mandei para essa tia minha, obviamente, e eu pensei assim que dela ia vir um apoio muito grande devido ao nosso histórico, né? Porque eu sempre ajudei ela financeiramente. Quando eu enviei a rifa para ela, que eu expliquei o motivo, né, que nossas contas acumularam e que eu precisava pagar as contas, meu marido ainda não podia trabalhar, né, que ele não estava totalmente recuperado da coluna ainda. Quando eu mandei para ela e eu contei, ela virou para mim e falou assim, escreveu na verdade, né, porque eu mandei mensagem. Conta todo mundo tem. Se é fácil assim, eu também vou pedir para pagar as minhas. Sendo que eu não tava pedindo, eu tava oferecendo uma cota da rifa. Gente, na hora eu me senti tão mal, sabe? Tão magoada de pensar assim que, poxa, hoje eu não valho mais nada pra ela, né? Quando eu tinha condições, eu era a sobrinha predileta, era a melhor amiga, tudo ela dividia comigo. E hoje que eu não tenho mais nada, eu também não sou nada, né? Sou um ninguém. Aí eu fui, contei pra minha mãe, né? Até pra desabafar, contar o que ela tinha feito.
Minha mãe pegou e jogou na minha cara assim. Minha mãe falou assim, viu? Quantas vezes eu te avisei, você não me escutava, né? Eu conheço mais que você. Porque quando você nasceu, eu já conhecia ela, né? Minha irmã. Mas, apesar dela ter jogado na minha cara, ixi, minha mãe foi atrás e minha mãe falou assim, ó, sabe? Escancalhou mesmo pra minha tia. Tudo que ela quis falar, ela falou que enquanto eu tinha dinheiro, ela me sugava, que ela me fazia de besta, sabe? Falou um monte mesmo. Mas é como diz a minha mãe, né? A gente vale o que tem. Quando você achar que tá lascado, lembra disso que aconteceu comigo que eu vou te contar. Eu abri uma loja de acessório feminino, com 3 meses eu tive que fechar porque eu não tava fazendo nem pro aluguel. E aí quando eu fechei, eu tive que sair e arrumar um emprego, né? Arrumei serviço numa lavanderia. No primeiro mês eu fui mandada embora, porque o meu horário era às 5 da tarde. E a mulher lá, a dona, queria que eu ficasse até 7 da noite. Como eu não ficava, ela me mandou embora. Não bastasse, eu tava descendo do ônibus, caí e quebrei a perna. Falei, gente, olha, eu tô lascada mesmo. E aí, um dia eu mais a minha mãe conversando, a minha mãe brincando, começou a rir e falou assim, minha filha, você precisa caçar uma benzedeira. Porque, ó, colocaram um olho grande em cima de você, nunca vi uma pessoa azarada desse jeito, e eu coloquei aquilo na minha cabeça. Quer saber? Eu vou procurar uma benzedeira mesmo. E nisso minha mãe ainda falou assim, eu falei brincando, você sabe, né? Falei, não, vou procurar uma benzedeira, se não fizer bem, mal não vai fazer, porque não é possível, né? Já tava revoltada com o universo. E nisso eu encontrei. Falei, mãe, me indicaram uma benzedeira, disse que ela mora em tal lugar, a senhora me leva lá? Ela leva, né? Minha mãe me levou. Chegou lá uma senhora bem velhinha, sabe? Pititica a casa dela, assim, o quintal, cheio de plantas, sabe? Trem mais bonito. Aí, beleza, cheguei lá, tá com gesso na perna ainda, tava recém-quebrada, tava com uma muletinha. Aí falei pra ela, né, o que tava acontecendo na minha vida e tal, perguntei se ela me benzia. E ela falou, beleza, né, peraí. Pegou os raminhos lá e começou a me benzer. Nisso que ela começou a me benzer, chega um filho dela. E aí, ele chegou me olhando, sabe, ficou ali parado, me encarando, olhando pra minha perna. De repente, ele me perguntou o que tinha acontecido com a minha perna. E a mãe dele foi e chamou a atenção dele. Falou assim pra ele respeitar que ela tava me benzendo. Fiquei tão sem graça, gente, porque, né, você não conhece a pessoa. Nisso, a minha mãe tava me esperando dentro do carro, na porta da casa dela. E aí que eu entrei no carro, falei, mãe do céu, só não acredito o que aconteceu. Quando eu contei, minha mãe começou a rir. Minha mãe falou assim, filha, não é possível. Falei que ela falou assim, até na hora de benzer dá ruim. E, gente, nunca minha mãe falou isso, eu coloquei na minha cabeça que realmente eu tava com azar, que realmente alguém tinha feito alguma coisa pra mim, porque não tinha condição, eu nunca tinha acontecido tanta coisa assim, ó, seguida, igual tava acontecendo comigo. Aí, beleza. Chegou no dia da revisão, de eu voltar no médico, né, fiz raio-x e tal. No raio-x, o médico viu que o osso da minha perna tava colando errado. E aí ele falou assim, ó, vai ter que fazer cirurgia, né? Porque senão vai terminar de colar errado, vai dar problema e tal. No que ele falou que tinha que fazer cirurgia, eu já comecei a tremer. Já comecei a chorar, a entrar em pânico. E ele falou assim pra mim que eu não precisava ficar com medo, porque era uma cirurgia simples, sabe? Não era uma cirurgia assim de grande porte, de risco. E eu comecei a chorar, a falar pra ele assim que eu não podia, porque tava acontecendo um monte de coisa ruim comigo, que se eu fizesse cirurgia naquele momento ali, era bem capaz de eu ir de arrasta. E ele falou pra mim que não existia isso, que era pro meu bem, né, que eu tinha que fazer a cirurgia. Ele falou assim, ó, eu não posso te obrigar, mas tá aqui os exames pré-operatório, né, eu vou mandar no sistema pra poder te mandar pra fila, que era pelo SUS, obviamente, e eu te aconselho grandemente, que é uma coisa que pode te trazer, né, te prejudicar mais tarde. Aí eu peguei, cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, mas não vou fazer. Minha mãe falou, vai. Você tá doido? Você vai fazer cirurgia sim, você não tem escolha não. E, gente, aquilo eu com tanto pânico que vocês não estão entendendo. A partir do momento que o médico falou que eu ia ter que fazer cirurgia, eu não conseguia comer direito mais, eu não conseguia dormir direito mais, eu fiquei neurótica. E eu falava que ia dar ruim, que se eu fizesse aquela cirurgia, era bem capaz do médico cortar a perna errada, ou se ele cortasse a perna certa, era bem capaz de eu ir de arrasta, de eu não sair daquele centro cirúrgico. No dia que eu fui fazer meu exame de sangue, eu fiquei com tanto medo,
que deu UPA para a enfermeira conseguir achar minha veia. Porque acho que de tanto medo, tanto pânico que eu tava, acho que minha veia escondia, sabe? Sei lá. E o dia, porque foi, ó, mais ou menos 48 dias, eu acho, para poder sair a minha cirurgia. Porque eu não queria fazer, mas minha mãe falou assim que eu não tinha escolha. Ela praticamente me obrigou a fazer. 48 dias, mais ou menos, eu recebi alguns dias antes, né, acho que uns 3 dias antes, a Secretaria de Saúde manda mensagem no meu celular falando que tinha saído a minha cirurgia. Gente, me deu uma crise de pânico tão grande que eu não conseguia me mexer. Eu tremia, eu batia queixo como se eu estivesse sentindo um frio terrível, sendo que eu nem estava com frio. E quando eu saí daquele estado de choque, de pânico ali, eu só conseguia chorar, chorar. E aí foi no dia que a minha mãe me pegou e me deu um sacode. Minha mãe falou assim, minha filha, para com isso, pelo amor de Deus. Cai em si. Você tá ficando doente por uma paranoia da sua cabeça. Coisas ruins, coisas boas acontecem na vida de todo mundo, mas não é por isso que a sua cirurgia vai dar ruim, não. Agora, se você entrar na sala de cirurgia com isso na cabeça, que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, aí pode ser que dê, né? Mas para com isso, você tá ficando louco, você tá ficando paranoia, eu vou ter que te internar desse jeito. Mas, gente, não adiantou. Não adiantou. Eu coloquei tanto na minha cabeça que ia dar ruim, porque alguém tinha feito alguma coisa pra mim. É que eu tava numa maré de azar tão grande que até no último momento que eu entrei naquela sala de cirurgia, eu tava em pânico, eu chorava, só pensando que ia dar ruim. Acabou no final que, tipo, foi uma cirurgia realmente simples. O meu pós-operatório foi, assim, bem tranquilo, e eu sofri muito mais com medo antes da cirurgia do que da própria cirurgia, que foi uma coisa totalmente simples. Só pra você ver o poder da mente da gente. Meu marido saiu de casa, me abandonou com uma bebezinha recém-nascida, sem ter uma fonte de renda e ainda pagando aluguel. Depois de muito tempo, eu descobri que ele tinha ido embora atrás de uma mulher que ele conheceu na internet. Mas o fato é que, como eu falei, não tinha uma fonte de renda. Eu não trabalhava porque minha neném era recém-nascida. Então, um tempo depois, as coisas em casa começaram a acabar. Foi chegando perto do aluguel vencer. E eu fui entrando em desespero. E por eu viver chorando, o meu leite secou. Ou seja, além de tudo, eu ia ter que comprar leite caro. Porque todo mundo sabe que um leite para um bebê recém-nascido não é muito barato. Então, apesar de não querer de jeito nenhum, eu fui obrigada a voltar para a casa dos meus pais. Eu não tinha outra alternativa. E aí eu peguei alguns móveis que estavam em melhor estado, porque a maioria dos nossos móveis não estava assim, sabe? Vendi. Reservei o dinheiro para poder ficar comprando fralda e leite, né, até as coisas se ajeitarem, e voltei para a casa dos meus pais. E não era nada fácil. Primeiro que a minha mãe ficava se intrometendo na criação da minha filha. Tudo ela falava assim que eu não servia para ser mãe, que eu não deveria ter tido filho. E a maioria das vezes, a nossa briga é porque eu não aceitava ela fazer as coisas com a minha filha. Coisas, por exemplo, dar mingau para uma bebezinha de 2 meses. E aí eu chorava, eu pensava assim, meu Deus, como que a vida muda de uma hora para outra, né? Um dia eu tinha o meu cantinho, o meu sossego, fazia as coisas do meu jeitinho, e agora a minha vida tá de ponta cabeça. Tô na casa dos outros, né? A gente vive brigando aqui. E aí o meu pai adoeceu. E a minha mãe sabia que eu tinha esse dinheiro reservado, guardado, né? Porque eu que estava sempre comprando fralda e leite para neném. Aí minha mãe, no desespero, não tinha dinheiro para poder fazer o tratamento do meu pai, ela me pediu dinheiro emprestado. E ela falou assim que conforme minha filha fosse precisando das coisas, que eles iam comprando, né? Que eu não precisava me preocupar. Só que não foi tão simples assim. Quando chegou a vez do meu pai ter que pagar fralda, ter que pagar leite, era uma luta. Porque sempre que eu ia pedir fralda, meu pai falava assim, você troca fralda demais nessa menina, não tem necessidade não. E aí o leite da menina acabava, esse leite é caro demais, bobeira, pega leite do leiteiro, como se ele estivesse me dando e não pagando um dinheiro que era meu. Minha vida era chorar.
chorar, pedir um caminho para Deus. Na época eu tinha um celularzinho daqueles pebinha, eu vendi por R$90, só pra você ter ideia. E eu fiquei com esses 90 reais pensando o que eu ia fazer, o que aqueles 90 reais ia poder mudar na minha vida. E aí eu decidi fazer geladinho. Fui lá, peguei, comprei de ingrediente, comprei o saquinho, fiz, saí para vender nas ruas. Debaixo de um sol quente, empurrando um carrinho com a minha filha. Mais tampadinho, tá, gente? Ela não pegava sol, nem nada. Vendendo de porta a porta. E o meu pai debochava da minha cara por conta disso. Que isso não ia me levar a nada, que eu tinha que arrumar um emprego de faxineira na casa dos outros. E a minha mãe olhava a menina e que os outros iam falar de mim que eu tava passando fome, vendendo geladinho na rua. E eu, sem importar. E era assim, um dia eu vendia bem, no outro eu vendia nada, e aí o desespero já montava, já me dava vontade de desistir, e eu pensava, não, eu não posso desistir pela minha filha, e porque eu preciso sair daquela casa. E aí um dia, por acaso, eu parei no mercadinho para poder pedir água. E nisso a dona me deu, e a gente ficou conversando um tempo, eu descansando. E eu comecei a contar a minha história para ela, sabe? Ela virou para mim e falou assim, faz o seguinte, deixa esses restos desse geladinho aí para eu poder fazer um teste se vai vender. Se vender bem, aí eu passo a pegar todo dia de você. Nossa, aquele dia eu voltei para casa numa esperança, porque apesar de que para ela eu passei mais barato, claro, para ela tirar o lucro dela, era em maior quantidade, né? Então, se desse certo, era menos quantidade que eu precisava vender na rua. E aí, comecei a passar para ela, deu certo. Logo eu passei para uma padaria num bairro vizinho, deu certo. E assim eu fui ganhando dinheiro. E quando a minha mãe viu que estava dando certo, que o dinheiro realmente estava entrando, ela cresceu o olho. Queria que eu ajudasse em casa, queria que eu deixasse a minha filha com ela e pagasse ela para olhar. Só que foi o prazo eu ter um dinheirinho que fosse o suficiente para eu alugar um barracãozinho pequeno, eu fiz. Mudei para esse barracão, eu tinha simplesmente uma cama, um fogão e uma geladeira velha, porque eu precisava fazer os meus geladinhos, né? Mas o mais importante é que eu tinha de novo a minha paz, que é uma coisa que não tem preço, né, gente? E assim, eu praticamente criei a minha filha sozinha. Foi desse jeito, através dos geladinhos, que eu saí do fundo do poço. Ela tá com 11 anos hoje. Eu casei de novo, tenho mais 2 filhos. E depois disso eu decidi que eu nunca mais ia depender financeiramente de ninguém. Porque assim, tenho um bom casamento, não vou negar, mas eu coloquei na minha cabeça que ninguém conhece de verdade o coração do outro. Então, que não aconteça, que eu não espero. Mas se um dia, Deus o livre, esse resolve fazer a mesma coisa que o outro fez, pelo menos eu não vou ficar na mão assim no fundo do poço, financeiramente falando, né?